Então, pessoal, acho que a gente está ao vivo. É isso? Acho que é isso, né? Uma boa noite a todos e todas. Estamos ao vivo pelo Instagram e pelo Facebook, né, do Mandato. A gente programou essa nossa live de hoje com toda a equipe do Mandato, né? Para dividir com vocês também um pouco do que vem acontecendo aqui na cidade de Florianópolis. E com certeza a gente vai fazer um bom debate, né? Eu queria pedir a paciência de quem está entrando, né? Já tem várias pessoas aqui entrando. No Instagram a gente está com 42 pessoas, no Facebook com 23. Queria pedir a paciência de quem está aqui, aguardar só uns minutinhos, 1, 2, 3 minutinhos para o pessoal conseguir também divulgar aí nas redes sociais e também o pessoal conseguir entrar no maior número possível de pessoas para a gente fazer um debate aqui sobre o pacotaço, né? Queria cumprimentar todo mundo. Queria aqui poder estar falando de outras coisas e falar sobre a nossa agenda mais propositiva, né, da ecologia, da justiça social, mas o tempo e o momento ele é muito sério e as consequências do que estão colocados, esse pacote de maldades, vamos chamar assim, ou pacotaço do prefeito Jean, nos exige um momento e também nos exige um posicionamento. Então, para garantir a transparência do nosso trabalho, para garantir também esse diálogo com cada uma e cada um de vocês que estão aqui, que nos acompanham nas redes sociais, mas acompanham o Mandato também de forma muito presente, a gente decidiu fazer essa live ainda hoje. E por que hoje, sábado, né? Porque sábado ainda tem tempo de a gente pensar algumas ações de como que vocês podem contribuir para esse processo. Muita gente nos procurou nas redes sociais para a gente poder dar dicas de como que a gente pode ajudar, o que a gente pode fazer, né? Então é mais ou menos com esse objetivo que a gente quer discutir e quer chamar vocês aqui. Pessoal, a gente está aqui com alguns minutos de live, a gente não vai durar muito, a gente vai ficar 40, 50 minutos no máximo, tá? E queria pedir aí também para que cada um e cada uma que estiver aqui já compartilhe a live, porque daí ajuda muito a gente a alcançar, né, outras pessoas e também aumentar o nosso alcance. Isso vai ser super importante, porque mesmo que fique registrado depois, né, a gente garantir essa presença agora online, né? E também queria aqui solicitar para que cada um e cada uma, mesmo as pessoas que não têm esses dois aplicativos, o Facebook e o Instagram, depois a gente vai colocar também ao vivo ao vivo não, a gente vai colocar a gravação depois no nosso YouTube. Então, para as pessoas que têm essa dificuldade, né? É isso, podemos começar? Todo mundo aí já atento? Então tá, queria agradecer. Só para justificar, para quem não acompanha minha fala, mas a gente está ao vivo nos dois canais, tá? Para essa câmera que eu falo para o Facebook e aqui eu falo para o Instagram. Então eu vou estar dialogando com vocês, vou estar com um pouco de dificuldade para conseguir alcançar vamos dizer assim, os comentários, tá? Então eu peço um pouco de paciência. Também vai estar a Gislaine, a Letícia aqui do gabinete acompanhando aqui nos comentários para dar um pouco de informação para vocês e quando tiver dúvidas aí das perguntas e tal. Então, uma boa noite a todos e todas e todes que estão aqui nos acompanhando. Agradecer a participação efetiva que a gente vem alcançando aí com as redes sociais, né? Então, a gente tem conseguido um alcance muito importante e hoje nós vamos falar sobre o pacotaço do prefeito Jean enviado para a Câmara Municipal. Então eu vou fazer uma introdução sobre como que se dá o trâmite, vou falar um pouco de cada um dos projetos, vou fazer uma análise política e no final eu quero fazer também uma reflexão sobre a CONCAP, que é o que tem mais estado presente, né, na vida das pessoas. Mas a gente vai fazer uma reflexão sobre cada projeto, certo? Então, também para quem está me mandando mensagem pelo WhatsApp, eu vou ter dificuldade, não vou conseguir acessar.
então eu vou tentar ficar concentrado mesmo aqui na nossa live, tá bom, pessoal? Então vamos lá. O que aconteceu na Câmara, né? A Câmara, a gente teve a nossa posse no dia 1º de janeiro, a posse nossa dos vereadores e vereadoras, e também a posse do prefeito. No dia 4, na segunda-feira, após a posse, o prefeito esteve na Câmara, fazendo a visita oficial ao presidente, e ali ele já mostrou alguns sinais, porque nessa visita ele já retirou de tramitação alguns projetos que eram de autoria dele. Um deles é o projeto 1715 de 2018, que é um projeto relacionado à alteração do plano diretor. Então ali a gente já começou a sentir que viria, né, projetos em regime de urgência nesse período de recesso parlamentar. Só que a gente foi perguntando se alguém sabia, tal, todo mundo falava que não. Porém, a gente começou a sentir os rumores na semana passada, quando ali no início da semana já começou um movimento grande, e aí a gente soube que realmente no final da semana o prefeito estaria protocolando projetos para tramitar em regime excepcional. É isso que eu quero chegar para vocês, tá? Em regime excepcional de tramitação. Então, a Câmara, ela não estava em regime de recesso. Cada vereador está fazendo o seu trabalho. Nós estávamos trabalhando muito, fazendo a fiscalização, vocês acompanharam, da calamidade do transporte público na cidade. A gente estava recebendo inúmeras questões relacionadas à pandemia, estávamos atentos, trabalhando nessa temática, né? E trabalhando muito, inclusive, mas fomos pegos de surpresa com o envio de 6 projetos, 6 mensagens. E o prefeito Jean, todo mundo conhece, ele sabe do que está fazendo. Ele foi vereador por 5 vezes, né? Ele foi presidente da Câmara, ele foi deputado estadual, deputado federal, ele foi secretário de Estado, então assim, ele tem experiência, ele sabe tramitar na Câmara. Ele botou na Câmara em regime nesse período parlamentar que nós estávamos, gerando o quê? Gerando uma questão que é excepcional. As comissões parlamentares não estão constituídas, certo? Com isso, os projetos, quando entram na Câmara, eles não tramitam nas comissões que deveriam tramitar. Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Meio Ambiente, Comissão de Viação e Obras, Comissão de Saúde, Comissão de Educação, Comissão de Orçamento, que é onde a gente avalia a constitucionalidade da legalidade e o mérito dos projetos. Então ele pegou e fez um processo que daria abertura para excepcionalidade. E essa excepcionalidade não está prevista, o rito de tramitação do projeto não está previsto no nosso regimento interno, abrindo espaço para a criação de uma comissão especial. Só que essa comissão especial, ela é algo, vamos dizer assim, estabelecido ali pelos pares. Então, a própria tramitação e a própria constituição da comissão especial, ela é super questionável, porque ela não traz segurança. Ela não traz segurança suficiente para a tramitação das matérias. E mais, eu vou falar sobre a profundidade e a importância das matérias que foram colocadas, né? Então é isso, estou dizendo aqui para vocês que já apontando que é uma armação, isso não aconteceu por acaso, né? Segundo ponto, então foi muito arquitetado, isso já estava planejado, a natureza das matérias e o mérito e a importância das matérias já estavam arquitetados, né? Eu vou falar um pouco por que já estavam, porque eles são junções de projetos e de temas polêmicos da cidade, né? Mas pior do que isso, a chamada e a convocação do prefeito à Câmara enviando os projetos não se justifica, porque nenhum dos projetos eles estavam ou estabeleciam temas ou assuntos referentes a uma urgência ou uma emergência. Ali nós não temos nada falando sobre o enfrentamento à pandemia. Nós não temos nada falando sobre a questão da calamidade social e econômica que a cidade vive, do ponto de vista das urgências da cidade, como por exemplo, projeto de renda básica, não tem nada ali falando. Nós não temos nada referente à questão emergencial dos profissionais e fazedores de cultura da cidade, que estão com uma série de problemas desde o início da pandemia.
Nós não temos nada ali da excepcionalidade e da urgência da regularização fundiária, de projetos de habitação social, que são urgências reais e concretas da cidade. Então, sim, os 6 projetos não trazem a urgência e a necessidade. Algumas cidades do Brasil também estão com pacotes de medidas do prefeito recém-eleito. Agora, eu vou dar um fato, né? O Edmilson, lá do PSOL, né? Ele apresentou, por exemplo, a renda básica, né? Ele apresentou a renda básica para Belém. Então, assim, apropriado. Ele apresentou um projeto de enfrentamento à questão econômica e social da pandemia, com programas de habitação social. Isso sim é motivo para a gente apresentar projetos que tramitem nesse regime de urgência. Agora, o que o prefeito mandou foram projetos que é para quê? Para entregar a cidade. Definitivamente entregar a cidade para os seus interesses, né? Então ele mandou um projeto que altera o plano diretor, um projeto denso, sabe? Com o envio de mais um anexo do projeto com 777 páginas enviadas na última quinta-feira. O projeto tem mais de 1000 páginas para a gente avaliar. Ele mandou um projeto que altera o Código de Obras e a Lei do Gabarito, que é um projeto também super denso e os impactos vão ser gigantescos. Ele manda alteração no Conselho Municipal de Educação, num momento super importante para discutir a questão das voltas às aulas, do enfrentamento à Covid, do trabalho que vem acontecendo de forma muito pesada para os educadores, os jovens, crianças e adultos que estão em regime de educação à distância, né? E isso não está ali, ele quer alterar o Conselho Municipal de Educação porque tem um problema ali, né? de relacionamento, inclusive. Ele manda a reforma administrativa, né? A reforma administrativa junto com a alteração do Estatuto de Servidores. E ele ataca diretamente a CONCAP na reforma administrativa e na alteração da relação do Estatuto de Servidores. Por isso que a CONCAP está nessa luta constante por conta disso, né? Por conta desse projeto que é a reforma administrativa. Ele manda, junto com isso, ele manda a venda e a entrega de mais de 50 terrenos que estão sob uso da CONCAP e que são terrenos públicos, né? E ele manda aí um último projeto que é chamado IPTU, a ajuda do IPTU, que é um desconto para o IPTU para os bons pagadores, vamos chamar assim. Então, gente, eu dei um panorama geral desses projetos, sabe? E esses projetos, eles passaram pela Procuradoria da Casa, tá? Eles passaram pela Procuradoria da Casa. Da Procuradoria da Casa, a Procuradoria dos 6 projetos, 2 ela falou que teriam que voltar para o Poder Executivo, que não tinham forma de passar na Câmara porque ele tem problema de óbice de constitucionalidade e legalidade, certo? Então é o projeto relacionado ao plano diretor e relacionado ao Código de Obras e alteração da lei do gabarito, certo? Esses 2, ela fala isso. Os outros 2, o da venda de terrenos e o projeto relacionado com a questão da mudança administrativa e do ataque direto aos servidores da CONCAP, a Procuradoria sugere que faltam documentações suficientes e sugere que seja produzidos documentos para que seja tramitado, certo? E os outros 2, por fim, que é o do Conselho da Educação e o do IPTU, ela fala que pode tramitar. Então, assim, dos 6, 4 têm problemas declarados pela Procuradoria. A comissão especial, que eu falei para vocês, foi instituída e já é um problema grave porque ela foi instituída por um rito, que teve a sessão que vocês acompanharam na Câmara, uma sessão que a gente vê que tem um grupo de vereadores grande, super adeptos e super condicionados ao prefeito Jean. Esse rito foi passado, um rito que não dá 10 dias para o projeto tramitar e ser votado. Isso é um absurdo, essa densidade de projetos. E cria um rito de uma comissão especial que é representada por um representante de cada partido. E é presidida pelo líder de governo, que é o cara que avocou os projetos para ele dar o parecer.
ele tinha que ter distribuído os projetos para os vereadores e ele avocou para ele dar o parecer. E ele deu um parecer pelo aceite e admissibilidade de todos os projetos. Certo? Agora, nós estamos, nesse momento, fazendo os nossos votos de vistas do projeto. Então, eu estou lá na comissão, eu sou um dos 11 representantes da comissão, representando o PSOL, né? Cada partido tem o seu representante. E nesse cenário, a gente está apresentando os nossos votos de vistas, que vão ser apreciados na comissão na próxima segunda-feira. Na próxima segunda-feira, às 17 horas, tem a reunião da comissão para ser apresentado os pareceres. Agora, o que aconteceu foi que na reunião que o relator, que se auto-intitulou o presidente, o Renato da Farmácia, que foi eleito presidente pela maioria dos vereadores, que avocou os projetos para ele fazer o relatório. Ele presidiu, ele apresentou o relatório e fechou a sessão sem dar menor chance de a gente discutir, falar, pedir questão de ordem, apresentar os requerimentos que foram apresentados. Ele fechou, pediu para fechar, mandou fechar os microfones, abriu, falou que estava lá e tal, e fechou a sessão. Então, assim, isso é muito ruim mesmo. Isso é muito ruim. Agora, por quê? Porque isso fere completamente uma tramitação tranquila, uma tramitação que precisava ser aprofundada. Isso dá brechas, né, para inconstitucionalidade, ilegalidade, para questionamentos futuros na justiça, que é o que a gente está fazendo. Já fizemos isso agora, né? Vou falar para vocês um pouco sobre esses questionamentos. Isso dá brechas para causar o caos, né? Causar a convulsão social que o Jean transferiu da pressão que ele tem, dos seus interesses por lá, transferiu para a Câmara, e da Câmara ele transferiu para a sociedade, que é um problema. Então, e pior, com pouco ou quase nada de espaço para se debater com profundidade essas questões que estão sendo colocadas na Câmara. Na mídia não tem espaço, infelizmente, a gente vê que não tem um equilíbrio entre os lados e as posições, né, na mídia hegemônica. A gente vê a população também com dificuldade de acessar as informações mais adequadas, e por isso a gente está aqui na live. Pessoal, quero pedir desculpas porque eu não estou conseguindo acompanhar os questionamentos colocados aqui nos comentários, mas depois a nossa equipe vai estar tentando responder a todos e todas vocês, tá? Então agora, né, eu falei aí por aproximadamente mais de 20 minutos. Nesses próximos 15 minutos eu quero falar um pouco de cada projeto, né, que todo mundo já está colocando aqui. E por fim, eu quero discutir com vocês um pouco sobre a importância da CONCAP e sobre por que a CONCAP está se mobilizando, os trabalhadores da CONCAP estão se mobilizando, né? Então eu vou começar pelas mensagens. O prefeito mandou em forma de mensagem, chegando na Câmara, na Procuradoria, foi transformado em PL e PLC. Vocês podem acompanhar as mensagens, os projetos e o parecer do vereador Renato, que estão todos colocados ali na nossa página, tá? Então na página do www.marquitoagroecologia.com vocês encontram essas informações. A gente já está divulgando isso há um tempo, né? Então, pessoal, quero falar um pouco sobre a primeira mensagem, que é a entrega e a venda de terrenos, né? E são terrenos todos de uso da CONCAP. Esses terrenos... Toma uma água aqui. Esses terrenos, nós temos aqui uma questão central, né? Esses terrenos não poderiam ser vendidos assim, sem ter uma finalidade de venda. Eles deveriam ter sido apresentados por que estão sendo vendidos e para que estão sendo vendidos, né? Tanto o Código Civil Brasileiro quanto a Lei Orgânica do Município, elas falam que a venda ou alienação de terrenos públicos só podem acontecer mediante a apresentação da finalidade ou para o que uso vai se dar a esse terreno. E não foi apresentada. Não foi apresentada a matrícula de todos. O Executivo mandou até um novo anexo, mas só apresentou de alguns, né? E pior, né, nós temos ainda ali no nosso código, na nossa lei orgânica, dizendo que o município tem que destinar áreas públicas para trabalhos de questão, por exemplo, para as obras públicas, seja elas de gestão de resíduos, seja elas de educação, saúde, meio ambiente, assim por diante.
Então o que vocês acham? Faz sentido vender mais de 50 terrenos numa área total de 38 mil metros quadrados? No momento em que a cidade cresce, em que os bairros não têm áreas públicas, em que falta áreas para construir escola. Olha o que acontece lá em Canasvieiras, que é onde tem a maior concentração desses terrenos, né? É inaceitável a entregar esses terrenos, né? Assim, de mão beijada. É inaceitável, sendo que a cidade vai cobrar isso. As futuras gerações, e essas gerações já cobram isso, a ausência de áreas públicas para a nossa cidade e de terrenos e terra, que é muito caro, cada vez mais caro na ilha, ou na cidade como um todo, porque tem terrenos também no continente, para as obras públicas, né? Então, a gente tem uma lista dos terrenos e vocês podem pegar lá no site também essa lista. Ela está disponível. Ali a gente já fez o georreferenciamento, mostrou onde que está. E a gente tem que mobilizar. A gente fez um abaixo-assinado para a gente não vender esses terrenos. Se esse projeto for aprovado, a gente tem que judicializá-lo. A gente vai fazer isso com certeza, porque isso está ultrapassando toda e qualquer análise jurídica do qual a gente já fez e que nos manifestamos contrário a esse projeto. A mensagem 2, depois eu vou dizer como que eles se relacionam, tá? Depois eu vou dizer como que eles se relacionam. A mensagem 2, que é o conselho que muda, né, o Conselho de Educação, e aí a lei que institui o Conselho de Educação é uma lei ordinária, um PL, que na verdade deveria ser um PLC, um projeto de lei complementar, mas é um PL, por isso que a mensagem foi transformada em PL. O que o prefeito propôs foi que o secretário de Educação ele poderia vetar as tomadas de decisão, as deliberações do Conselho, que é um Conselho deliberativo. Olha a loucura disso, né? E ele também altera, indicando entidades para compor o Conselho, sendo que o Conselho não é o prefeito quem indica as entidades. Quem coloca as entidades lá é um processo eleitoral. As cadeiras são demarcadas por setores da sociedade e a cada setor tem um processo de eleição para as entidades que vão representar aquele setor. Setor dos professores, dos sindicatos, setor das escolas públicas, das escolas privadas, o setor dos servidores, né? Então, assim, é um conselho que garante a paridade e garante a pluralidade. E não pode agora o prefeito, com uma lei, ele ordenar quem é que vai participar. Então é um problema sério essa questão desse projeto, porque ele rompe qualquer rito da política, do mínimo do processo democrático, que é ter política pública, sistema, que é ter instituído um programa, uma lei, é ter instituído o controle social, que são os conselhos, e com isso construir o encaminhamento das leis e da política pública, certo? E agora não, o prefeito indicar por quê? Por que ele fez essa alteração? Porque ele tem problemas ali de diálogo. Ele quer impor as medidas, ele não gosta de conselho, não gosta de ouvir o debate aprofundado, a discussão sobre política pública. Ele quer impor aquilo que está no projeto dele de toda forma. Então, esse desmonte do Conselho de Educação é muito sério, porque vai trazer, ele quer indicar entidades do setor que vão votar com ele. Essa é a questão, né? Isso é um problema, porque são setores que estão a serviço desse processo, né? A mensagem número 3, que é a do plano diretor, e o pessoal da CONCAP pode ficar tranquilo que eu já vou chegar lá. A mensagem número 3, que virou PLC, Projeto de Lei Complementar. Então a mensagem número 1 virou PL, a dos terrenos. A mensagem número 2, a alteração do Conselho, virou PL. E a mensagem número 3 virou PLC. Por que eu falo que é PLC? Projeto de Lei Complementar. Projeto de Lei Complementar, eles precisam de 16 votos para votar, tá? Para aprovar. E projeto de lei, eles precisam só da maioria simples, eles precisam de mais de 12 votos, né? Ou maioria simples do plenário. Então, se tiver 20, eles precisam de 11. Se tiver 18 no plenário, eles vão precisar de 10, né? Então, é isso. PLC, eles vão precisar de 16 votos, certo? Então, a alteração do plano diretor, ela é significativa, né? Eles trouxeram aquilo que estava naquele projeto de lei complementar 1715, que faltou, né, medidas, por exemplo, audiência pública, e que ele retirou, e depois ele incluiu temas que estão, inclusive, cancelados pela justiça, porque eles fizeram
alguns decretos unilateralmente do prefeito. Então, temas como, por exemplo, a questão dos alvarás, né? Para alguns zoneamentos, então, que tinham problemas, e o pior deles, que é o decreto das áreas de urbanização especial, como, por exemplo, a planície do Pântano do Sul, uma parte do Rio Tavares, planícies gigantes lá no norte da ilha, que são áreas de urbanização especial que precisam, hoje, considerar as condicionantes ambientais, que vão além do que está posto nas leis ambientais, de APP, né? Então, esse projeto da alteração do plano diretor, ele vamos dizer assim, como que eu posso dizer, ele é um ataque direto, é inaceitável. Nós não vamos nem fazer emenda, a gente tem que rejeitar esse projeto, porque ele vai ser muito questionado na justiça, né? Ele vai ser inaceitável que esse processo aconteça, né? Ele, por exemplo, retira a obrigatoriedade dos condomínios e loteamentos de destinar 10% para a AVL e ACI. Então imagina, né? A gente vai vender as áreas públicas que tem. Os novos loteamentos de condomínio que vão ser construídos não vão ser obrigados a apresentar essas AVLs e ACIs. Que cidade vai ser essa? É a cidade do concreto, a cidade da destruição? Para quem que vai ser essa cidade? Que interesse é esse? Que esganação, né? É essa? Vamos falar dessa linguagem, né? A gente tem uma questão aqui do aumento da densidade nos bairros, né? A gente já vê isso acontecendo. Olha o que acontece no trânsito interno dos bairros, né? Ele libera ainda mais esse aumento. Ele troca o uso das áreas por sistemas de outorga. Então, assim, preparando uma cidade para o cimento, uma cidade para a exploração financeira e econômica, para o capital, para as grandes corporações que têm interesse de explorar essa cidade até a última. Nesse projeto, tá, do plano diretor, não veio estudo de impacto de impactos causados de infraestrutura, não veio um estudo de capacidade de suporte, não veio um laudo técnico assinado por técnicos das áreas, não veio... como que os vereadores vão avaliar isso, gente? Em 5, 6 dias é inaceitável que isso seja aprovado. De uma profundidade dessa, de um aprofundamento desse, de uma densidade e de um impacto futuro para a cidade, inaceitável que seja aprovado. Isso aqui tem que ser retirado obrigatoriamente. A Procuradoria orientou para retirar. Não tem como remendar isso. O nosso voto vai ser pela retirada mesmo. Por quê? Porque isso vai ser judicializado, vai ser um problema, vai trazer muito mais insegurança jurídica. Por que o prefeito não abre um debate qualificado, que passe pelo conselho da cidade, que passe pelas audiências, que traga os instrumentos do ponto de vista técnicos, com os laudos técnicos, para a gente aprofundar a discussão? Qual que é o problema de discutir? Qual que é o medo de fazer um debate amplo? O medo é porque tem pressões e interesses por trás fazendo essa transferência de pressão para a Câmara. E aí eles têm os vereadores, a maioria, e conseguem manipular isso, né? Então essa foi a mensagem 3 que virou PLC. Eu já vou agora para a mensagem número 4, tá? Que é a mensagem número 4, que é o Código de Obras, né? E a alteração na lei do zoneamento. Desculpa, a lei dos gabaritos. Essa daqui também, ela traz alteração de quinais pelas áreas, ela traz a questão do PL que estava tramitando lá na Câmara, que foi super polêmico, da demolição sumária, né? Ela traz a questão do prazo de regulação da regulação das obras clandestinas e não autorizadas, né? A Lei 374/2010. Todo mundo sabe que tramitou essa lei, né? do PLC 1801 da demolição sumária. Ele retirou na época por causa da pressão e agora ele recoloca na Câmara através da junção com outra lei. A Procuradoria também deu pelo retorno da Câmara. Quero mandar um alô pro pessoal aí, o Cabeça entrou, o pessoal que falou que está lá na luta no Itacorubi. A gente já vai entrar aí, Cabeça, já vamos entrar na discussão sobre a situação da CONCAP, tá? É a próxima mensagem. Então esse PLC da mensagem número 4, ele vai precisar de 16 votos também. E ele se junta e se alia à questão do projeto do plano diretor. Então ele tem uma relação direta. E que tem uma relação direta com a venda das áreas, né? E que tem uma relação direta com a alteração
no organograma, vamos dizer assim, na estrutura administrativa da prefeitura. Então esses projetos, eles não surgiram do nada. Esses projetos, eles são resultados, tá, pessoal, de muita elaboração desses 4 anos do Jean no governo, e era tudo que ele queria passar. Porque essas matérias, passando em regime normal, regime ordinário, elas teriam que ser analisadas com muita cautela, porque são medidas que alteram a dinâmica, a vida, o meio ambiente e a qualidade de vida da cidade. E agora eu vou para a reforma administrativa, que mexe diretamente com a questão que misturou, né? É uma reforma administrativa somando a mudança estatutária dos servidores, especialmente os servidores da CONCAP. Por que especialmente os servidores da CONCAP? Tá? E essa já é a mensagem número 5. E aí, pessoal da CONCAP, eu faço um alerta aqui, né? Esse projeto virou um projeto de lei complementar. Eles precisam de 16 votos para aprovar esse projeto. Por isso que é importante o diálogo, a conversa com todos os vereadores. Porque parte também do pessoal que trabalha na CONCAP é amigo, joga bola, sai junto, é parente, fez campanha para alguns dos vereadores que estão lá e que agora vão votar contrário. Então é fundamental abrir esse diálogo e não permitir pelo menos 8 vereadores, se votarem contrário, esse projeto não é aprovado. Então é fundamental fazer essa conversa, esse diálogo, essa aproximação com cada um e cada uma dos vereadores e vereadoras que estão lá. Se não tiver 16 votos, esse projeto não é votado, não é aprovado. Então fica aqui a minha dica, para que dialoguem, conversem, são próximos de vocês, são parentes, são amigos, estão no futebol junto, é uma amiga, né? Vereador, vereadora. Alguns de vocês fizeram campanha para alguns deles também, então abrir essa aproximação, porque não é inaceitável o que está previsto aqui. Tá? O que está previsto é que essa reforma administrativa, tá bom? Essa reforma administrativa, ela vai criar mais de 1.000 cargos comissionados, tá bom? Então eu comprovo isso, eu vou comprovar isso no nosso relatório, vocês vão ter acesso ao nosso relatório. Então não vem dizer que é para enxugar, tirar privilégios, enxugar a máquina pública, não. Vai manter uma estrutura de cargos comissionados, que é o que impera a relação de troca de interesse e favores entre o Executivo e o Parlamento. Que isso a gente tem que quebrar, que esse é o grande mal que está instituído e que faz com que vereadores recentes que entraram, que são vereadores de bairro inclusive, que vão votar junto com o Jean, contrário aos seus parentes, familiares, até cabos eleitorais que elegeram essas pessoas, né? Então é preciso chegar próximo, é preciso conversar, dialogar e ter um papo franco com esses vereadores e vereadoras e tentar virar esse jogo, né? Eu faço essa solicitação. E quero aqui dizer que esse projeto ele também altera a estrutura administrativa da CONCAP, além de alterar a questão de carreira e salário dos profissionais da CONCAP, e que eu vou fazer uma análise mais política depois sobre essa questão. Ele também desestrutura a CONCAP, distribuindo a CONCAP entre 2 secretarias. A nova Secretaria do Meio Ambiente, que vai ficar com a parte de coleta e transporte dos resíduos sólidos, e a Secretaria de Infraestrutura, que vai ficar com o trabalho de varrição, roçada, limpeza de vala e assim por diante. Essa quebra na estrutura administrativa e a subordinação sobre outras secretarias acaba com a estrutura CONCAP e prepara a CONCAP para, como eu já vi acontecer em outros municípios, que eu já trabalhei muito, quem me conhece sabe que eu trabalhei com compostagem, atuei com esse tema em outros municípios, a CONCAP vai ser apenas uma gestora de contratos por setores, contratos setoriais. Então isso é um problema gravíssimo, do ponto de vista do que é essa estrutura pública que faz a limpeza, o cuidado, a coleta de resíduos da cidade, né? Então, a mudança, né, a mensagem 5, que muda a estrutura administrativa do município, junto com mexendo com a questão do estatuto dos servidores, ela também altera várias outras coisas que nós estamos observando, né? A estrutura ambiental é uma das mais alteradas, né? Ela altera mais um conselho, o CONDEMA, o conselho que é um conselho deliberativo, o Conselho de Meio Ambiente. Então é fundamental abrir um diálogo, a gente está tentando abrir esse diálogo com o presidente da Câmara, para tentar
garantir que as cadeiras são indicados pelos titulares e não que sejam a cadeira dos titulares, né? Que não precise, eles querem colocar que tenha 2/3 dos votos para as medidas e resoluções do Condema Valer. Então a gente vai tentar construir um diálogo. Isso vai quebrar com o sistema ambiental, isso pode trazer uma insegurança, inclusive, das decisões do Conselho na cidade, né? O Conselho vem fazendo um trabalho super importante, super qualificado, e a gente vai tentar fazer essa mediação para essa questão, né? A outra é que ele distribui também, com essa alteração da CONCAP, mas também distribui as funções do IPUF, da Floran e da CONCAP. E essa distribuição entre a nova Secretaria de Meio Ambiente, a Floran e o IPUF, ela traz algumas inseguranças, como por exemplo, a Secretaria de Obras vai ter um setor de licenciamento, né? A Floran perde um pouco de forças, perde muita força do ponto de vista da sua estrutura, inclusive podendo correr um esvaziamento, né? Mas aí entram as tentativas de diálogo que os setores e os servidores desses órgãos estão dialogando com a base de governo para tentar medidas, né? E falo isso porque eu estou muito preocupado mesmo com o que está em jogo, né? Estou preocupado porque o que está em jogo nessa mudança do organograma é que não tem corte da máquina pública, os salários, os cargos em comissão aumentaram, né? Não tem um alinhamento do ponto de vista da garantia da democracia, muito pelo contrário, está esfacelando os instrumentos democráticos que nós tínhamos, né? E está distribuindo o sistema ambiental, que é um sistema importante para garantir a legalidade, a constitucionalidade de um alinhamento com o Sistema Nacional de Meio Ambiente, fazendo com que isso possa trazer problemas irreversíveis, né? E a mensagem número 6, por fim, é a mensagem do IPTU, do qual o vereador Afrânio está bem debruçado, ele trabalha com esse tema. A gente vai propor uma emenda, inclusive, composta pelo vereador Afrânio, e que a gente vai ter aí uma questão a ser discutida com mais profundidade. Então, gente, fiz aqui, né, disparei aqui para falar dos 6 projetos, mas eu queria agora fazer uma reflexão com vocês. Nós temos aí ainda 15 minutos para fazer essa reflexão, e a reflexão é o seguinte: vocês veem que esses projetos não surgiram de agora, eles vinham sendo arquitetados há muito tempo, eles são densos, eles mudam e vão ter uma mudança enorme na cidade, só que eles têm problemas de legalidade e constitucionalidade. Se eles forem aprovados, o projeto que altera o plano diretor, código de obras, os dos conselhos, eles vão trazer uma insegurança jurídica maior, porque eles são questionados na justiça, serão questionados. Não é o que a cidade precisa, né? Quero juntar isso ainda, mais um ponto. Essas mudanças colocadas pelo Jean, elas poderiam estar sendo tramitadas de forma ordinária, de forma garantindo seus ritos, dialogando com os setores, e ela trouxe uma convulsão social para a cidade. Então eu queria me manifestar aqui dizendo que os trabalhadores da CONCAP estão se mobilizando, porque com certeza dessa reforma administrativa, da estrutura administrativa, são os que mais vão sofrer. Porque o que está em jogo aqui é a venda da cidade, do plano diretor, que tem pouca mobilização, da estrutura da CONCAP. A CONCAP hoje conta com mais de quase 2.000 pessoas trabalhando, entre aqueles que estão efetivos, aqueles que estão temporários, né? Uma autarquia que tem um carinho muito grande da cidade, que desempenha um trabalho com qualidade, e que, se querem resolver os problemas técnicos, de gerenciamento, de organização da CONCAP, não é com esse ataque que foi enviado. Esse ataque é só para esfacelar, destruir, preparar a CONCAP para a iniciativa privada. É isso que está em jogo. Agora, tem formas de qualificar ainda mais o serviço da CONCAP. Gente, o que fazem muitos dos servidores da CONCAP, nenhuma empresa privada vai fazer. Essa é a verdade, com o valor que eles fazem. Eles estão aí com demonstrativos, né? A gente pede, inclusive, que quem puder fazer vídeos de apoio para a CONCAP, façam vídeos de apoio para a CONCAP, mandem coloquem nas suas redes sociais, marquem aí os vereadores, o pessoal da CONCAP, né? Porque é inaceitável isso que acontece. Eu, particularmente, que sou da área ambiental e da questão do resíduo, com certeza teria muitas coisas para a gente mudar, alterar, descentralizar o gerenciamento de resíduos, valorizar ainda mais a questão dos reciclados, fazer compostagem
comunitária, descentralizada, mas melhor do que ninguém para fazer isso é fazer isso junto com os servidores da CONCAP. Eles têm um carinho, têm um amor, e não tem essa de privilégio de salário. Isso aí foi construído por muito fisiologismo, por muita troca de favores. Isso se desconstrói, isso se retira numa relação sem precisar fazer esse ataque que estão fazendo. Se eles quisessem realmente retirar isso que eles chamam de privilégios, essa mentira contada, que está sendo contada, eles sabem como fazer isso, porque eles têm relação direta com isso. Eles construíram isso ao longo dos anos, entende? Então, assim, a gente precisa não deixar com que aconteça o que eles querem fazer, que é esfacelar a CONCAP, destruir a condição de trabalho dos servidores e deixar isso entregue para a iniciativa privada. E pior, tá? O que está acontecendo hoje e o que a empresa que foi contratada, a gente tem observado o Diário Oficial, a forma de contratação. Tem hoje a empresa operando com trabalhadores que estão cumprindo cargas horárias exorbitantes, sem EPI, gente trabalhando atrás de caminhão de lixo, tá? Trabalhando de chinela havaiana na chuva. A gente está retrocedendo, é como se a gente estivesse voltando para a década de 70. Essa que é a realidade. E vocês podem ter certeza, para a gente alcançar e conseguir alcançar uma gestão de resíduos que a gente acredita, dialogando com a agroecologia, com a agricultura urbana, com compostagem, com reciclagem, a gente só vai fazer isso se o interesse não for pesar. E essa empresa que está aí, por exemplo, o interesse dela, ela ganha por tonelada recolhida, por exemplo. Então, olha a incapacidade. Gente, ano passado a prefeitura pagou mais de 40 milhões com aterro sanitário e ninguém fala disso. A população também, a gente também tem que se preparar para ver o quanto que a gente está participando desse processo. Então, o que eu peço aqui hoje, tá? Para todos que estão aqui, todo mundo perguntando como é que a gente pode participar, né? A gente vai ter a reunião da comissão na segunda-feira, às 17 horas, né? A sessão parece que está convocada para terça-feira, às 9 horas da manhã. A gente pede para que as pessoas se mobilizem, conversem com os seus familiares, conversem com as pessoas que não estão no nosso círculo, né? E expliquem o que está em jogo. O que está em jogo é o uso e ocupação do solo da cidade, é o fim das áreas verdes, das áreas públicas, é o fim de um serviço que precisa ser melhorado, mas que pode ser qualificado, mas não é assim, atacando aquelas pessoas que trabalham diariamente com o processo, como os trabalhadores da CONCAP, né? Conversem também com os vereadores e vereadoras que estão inseguros do seu voto. Dialoguem, falem que isso vai ficar uma marca para o resto da sua legislatura, né? São 2.000 pessoas que dependem daquele trabalho da CONCAP, que dependem daquele salário, sabe? Então, assim, conversem. A gente não pode agora entregar uma estrutura dessa, que é essa cidade de Florianópolis, assim de mão beijada, num projeto que tramita em 12 dias, em projetos tão essenciais e tão profundos em menos de 12 dias. Não está certo isso, gente, de forma alguma. Eu, enquanto parlamentar, me sinto atacado, tendo que avaliar, se somar tudo, a gente tem aí quase 5.000 páginas para avaliar. Então, não é aceitável isso. Mesmo que a gente está se debruçando, estudando, aqueles vereadores e vereadoras que estão usando isso como argumento, não é argumento. Isso não pode tramitar numa comissão especial, isso tem que tramitar no regime ordinário. Isso tem que vir com análises técnicas e jurídicas e também análises dos setores diferentes da prefeitura para que a gente consiga observar, né? Então, assim, é o mínimo que a gente pode fazer. Então, eu peço para que um passo a ser feito é um diálogo com vereadores e vereadoras que estão aí ainda inseguros do seu voto, que se aproximem, né? Porque são pessoas que estão aí, o quanto que isso vai ficar uma marca na legislatura e na sua história política, uma marca negativa. Segundo, esses projetos, depois que aprovados, como foi em 2017 do pacotaço, grande parte deles depois, eles precisam mudar porque a justiça acaba questionando a legalidade dessas mudanças, e grande parte desses aqui, eles são questionáveis sim, se eles forem aprovados, né? A gente já entrou com 6 representações do Ministério Público Estadual, né? A gente já está se mobilizando nesse sentido. Também participem desse processo de acompanhar a sessão, tanto da comissão na segunda-feira quanto da sessão ordinária que vai ser apreciado os projetos, né? A sessão extraordinária, e abram essa aproximação. A gente não pode deixar entregar as nossas áreas verdes de lazer, a gente não pode deixar ocupar
planícies como a planície do Pântano do Sul, aquilo é um berço de água limpa. A gente não pode entregar assim, num projeto de 12 dias. A gente não pode entregar com que os bairros virem grandes centros urbanos, né? Essa cidade está num limite, todo mundo sabe, né? A gente não pode deixar entregar com CAP de mão beijada assim. Então, faço esse apelo, né? Peço o carinho de vocês, peço a atenção e também a mobilização de cada um e de cada uma para abrir esse diálogo, para fazerem seus vídeos de apoio aos servidores da CONCAP, a defesa das áreas públicas, das áreas verdes, a defesa do meio ambiente da cidade. Façam vídeos mesmo que é um ataque, postem nas suas redes sociais, liguem para os amigos, para os familiares, né? Mandem materiais para eles acompanharem esse processo, e que independente do que fossem, essas alterações tão profundas na cidade não poderiam estar acontecendo em 12 dias. Mesmo que ele tivesse vontade. Agora, se fosse um auxílio emergencial, se fosse um auxílio aos fazedores de cultura, aos trabalhadores da cultura, se fosse medidas agora desse processo que aconteceu de enchentes, deslizamentos, se fosse medidas sobre a questão do enfrentamento ao Covid, a gente estaria aqui falando que sim, a gente precisa acelerar esse processo. Agora, alterar plano diretor, código de obras, destruir com a CONCAP, destruir com o sistema ambiental, é pressa de quem? De quem que é essa pressa? Vocês sabem de quem que é essa pressa. A pressa é do setor que impulsiona. Agora também as organizações que apoiam essas medidas, chamadas de sustentáveis, ainda são uma mentira, gente. Isso aí a gente não pode aceitar de forma alguma. Desculpa me emocionar aqui, porque é injusto. E a mídia não abre espaço para discutir de forma profunda isso. Então, fica aqui essa mensagem, tá? Estamos junto com vocês, certo? E o que vocês precisarem, a gente vai estar aqui também para dialogar e agradecer muito. Que com certeza eu peço aí que vocês façam esse trabalho de diálogo, né, de aproximação com com quem puder, né, com tanto da área legislativa, do poder executivo, né, um diálogo mesmo, porque a gente está todo mundo na mesma cidade, essa cidade está com a gente e a gente quer deixar ela melhor ainda para o futuro, né? É isso, pessoal, agradeço, desculpa não poder acompanhar aqui os comentários de vocês, espero que eu consiga agora manejar aqui para salvar essa live e deixar ela disponível para todo mundo. E o que precisar também nosso mandato está aí junto. Nós estamos trabalhando em conjunto com a bancada do PSOL, a coletiva do Bem Viver, o vereador Afrânio. Também temos uma atuação conjunta com a vereadora Carla. Temos um diálogo aí com alguns vereadores, como a vereadora Mariane, com o vereador Maicon, com o próprio vereador Bericó. A gente está tentando esse diálogo cada vez mais. Vocês me conhecem, sabem que eu sou do diálogo, não estou aqui para fazer de forma alguma palanque. A gente está aqui realmente preocupado e comprometido com a cidade, com o nosso bem comum e com a nossa possibilidade de futuro nessa cidade que a gente tanto ama e tanto gosta, né? Então, conta com a gente aí, tá? Eu vou finalizar essa live, agradecer a presença e a participação de vocês. Tamo junto e vamos defender essa cidade, que é o que a gente tem para fazer agora. É agora ou nunca. Valeu, pessoal. Obrigadão. Tamo junto. Acho que é aqui, né?